Olá, tudo bem com você? Hoje é o nosso quarto episódio da terceira temporada do Conquistar. Eu sou a professora Yara Graça, professora de Química lá do CMEAN e vou acompanhar vocês nessa correção do gabarito do simulado. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, @conquistar.seducan e também a nossa hashtag Conquistar22. Bora dar uma olhadinha do que nós temos hoje? É o episódio 1.4, ligações químicas, de química, obviamente. Nós vamos tratar sobre conceitos de ligações químicas, também as definições de ligação iônica, covalente e metálica, além de exemplos de ligações iônicas e as principais diferenças entre as ligações. Agora nós vamos para a correção, nosso gabarito do simulado. Vamos lá? E aí, gente, como foi o simulado? Foi fácil? Foi difícil? Espero que tenha sido bem tranquilo, espero que vocês tenham conseguido fazer direitinho aí as questões, tá bom? Caso tenha uma dúvida, dá uma olhadinha nos episódios anteriores falando sobre as ligações químicas, que eu tenho certeza que vai facilitar bastante a sua vida. Vamos começar aí com a questão 1, com a primeira questão, que é uma questão da UEA, que fala sobre o elemento oxigênio, ele é um elemento químico mais abundante da crosta terrestre, que ele forma ligações químicas iônicas e covalentes, olha, informação importante, com quase todos os demais elementos químicos. Aí a pergunta é, são exemplos de ligações iônicas e covalente, então aqui na sequência, respectivamente, os compostos representados por. Aí nós temos as alternativas, letra A, B, C, D e E, nós temos aqui todas as possibilidades para determinar uma ligação iônica do oxigênio e outra ligação covalente do oxigênio, tá bom? Então, bora lá para a resposta agora. O que nós temos aí como resposta para essa questão? É a letra C, Mas por que a gente chegou a essa conclusão de perceber que o óxido de cálcio faz uma ligação iônica e o dióxido de carbono faz uma ligação covalente? Para isso, a gente vai voltar para aquela nossa tabelinha super legal, Aquela tabelinha que mostra para a gente como que a gente determina o tipo de ligação, como é possível observar a ligação, Para a ligação iônica, é uma ligação entre um metal e o hidrogênio com o semimetal ou ametal. Então, o cálcio é um metal alcalino terroso, E o oxigênio é um ametal, ok? Então, aí eu já sei, já consigo observar que é ligação iônica, tá bom? Já para o caso da covalente, como é que funciona? Então, tem que ser uma ligação entre um ametal e o hidrogênio, não é mesmo? E o hidrogênio com semimetal e ametal. Então, só para reforçar, vamos voltar aqui para a questão mais uma vez, para o gabarito. A última substância é o dióxido de carbono, O dióxido de carbono, o C, tanto o C quanto o O fazem parte lá daquele grupo da tabela periódica, dos ametais e semimetais. Então, por esse motivo, o dióxido de carbono faz ligação covalente, Eles compartilham pares de elétrons, enquanto que o óxido de cálcio, o CaO, faz ligação iônica, porque trata-se de um metal, que é o cálcio, com um não metal, que é o oxigênio, tá bom? Todas as outras, a gente vai observar diferenças, Por exemplo, na questão A, a água, é uma molécula, faz ligação covalente, então já não serve pra gente, aqui na nossa determinação. Na questão B, a mesma coisa, o óxido de silício também faz covalência, faz ligação covalente. Na letra D está ao contrário, A gente tem uma substância covalente e uma substância covalente também,
E na letra E, nós temos aí o SO2, que é covalente, e o CO2 também, tá bom? Então, a alternativa correta, a letra C, para a primeira questão. Espero que todos tenham conseguido chegar a essa conclusão e percebam aí que a tabelinha foi super útil para a gente determinar, para facilitar, na verdade, a nossa vida. Você poderia, né, ter utilizado outras ferramentas, como é o caso da estrutura de Lewis, que nós apresentamos para você na forma de dica, a própria tabela periódica, né, com as suas famílias. Você poderia ter chegado ao mesmo resultado de outra forma. Mas é claro que essas tabelas, elas ajudam, facilitam a vida da gente no momento dessa determinação, ok? Vamos para a segunda questão? Bora ver se vocês compreenderam aí a segunda questão, se foi difícil ou não. É uma questão da UEA também, né? Que diz o seguinte: de acordo com a posição dos elementos magnésio e bromo na tabela periódica, olha, mais uma vez a tabela periódica vai ser utilizada, né, para vocês observarem enquanto esse instrumento, essa ferramenta da química é importante, tá bom? E as suas distribuições eletrônicas dos seus átomos. A ligação química entre esses dois elementos a gente vai determinar o tipo de ligação, se é iônica, se é covalente ou se é metálica. E a fórmula do composto formado e a gente também vai determinar a sua fórmula estrutural, tá bom? Então, bora ver aqui as possíveis respostas, né? Então, nós temos aí, né, assinale a alternativa correta, respectivamente, para preencher as lacunas, né? A primeira lacuna tem a ver com o tipo de ligação e a segunda lacuna tem a ver com a sua fórmula estrutural, tá ok? Bora marcar aí qual é a alternativa correta para essa questão. É a letra A, né? Iônica, porque, né, a gente tem ali a combinação entre o MgBr2, que seria a sua fórmula. Mas de onde que eu tirei isso, né? De onde que a gente chegou, a partir de que nós chegamos a essa conclusão? Então, gente, mais uma vez, olha a tabela periódica, ela vai te ajudar de novo a chegar a essa resposta. Espero que você esteja com a sua em mãos agora, porque o que eu vou falar você vai só analisando ali na tabela, tá bom? Olha só. Então, vamos lá. O Mg, vai lá na sua tabela, gente, né? O Mg é um elemento da família 2, né? Da família 2A, ou seja, ele tem 2 elétrons na sua última camada, tá? 2 elétrons. E o Br, vai lá na sua tabela mais uma vez, ele é da família 7A, ou 17, né? E aí a gente já viu lá na nossa dica que por esse motivo ele possui 7 elétrons na sua última camada, tá bom? Eu poderia, por exemplo, representar a estrutura de Lewis aqui para fazer essa análise. Você pode fazer isso, né? Colocar as bolinhas no Mg para fazer as ligações. Mas a gente precisa entender que nesse caso aqui, o Mg, ele é um elemento que tende a perder os seus elétrons, ou seja, ele tem que perder 2, né? Enquanto que o Br, ele tende a receber quantos? Só 1, porque ele já tem 7. Não é verdade? Ele já tem 7 elétrons na sua última camada. Então, ele só precisa receber 1 elétron para, né, a gente ter ali a estabilidade da regra do octeto, tá ok? Aí a gente faz a regrinha do X, tá bom? Eu vou até mudar de cor, né? Pra gente poder fazer essa regrinha aqui, ó, do X, não é mesmo? A carga que é de 1 ali vai virar, né, o índice, ok? E aí os sinaizinhos, como são opostos, a gente, né, cancela, tá bom? Então, o que nós vamos ter como resultado? O Mg1, mas aí 1 não precisa aparecer, né? A gente costuma omitir. E o Br vai receber o númerozinho 2, indicando que para essa ligação foi necessário ali a gente utilizar 2 bromos, tá bom? Então, por esse motivo, a gente percebeu que o magnésio tem tendência a doar elétrons, ele é o metal, e o bromo tem tendência a receber esse elétron. Então, vai acontecer a transferência de elétrons.
transferência de elétrons só pode ser ligação iônica, não é mesmo? E aí, como, né, a gente observou aqui na representação que eu acabei de mostrar para vocês, essa é a fórmula desse composto, né, o brometo de magnésio, né, o composto iônico formado a partir de ligação iônica, tá bom? Eu só posso chamá-lo de composto iônico justamente porque ali acontece uma ligação iônica. Lembrando que as ligações iônicas, elas têm todas aquelas características que são importantes, porque trata-se de uma ligação forte, né? Uma ligação que acontece com essa diferença eletrostática, um positivo, um negativo. Mais uma vez a gente vai reforçar uma dica aqui, né? O positivo é o cátion, aquele que perde os seus elétrons, e o negativo é o ânion, aquele que recebe os seus elétrons no momento da ligação. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido direitinho aí como determinar a ligação e também, né, como estabelecer esse novo composto que está sendo formado a partir dessa união entre esses átomos, ok? Bora lá agora para a nossa última questão do simulado, olha só. É a questão 3, que tem esse meme para vocês que jogam, né? Tenho certeza que já viram algo parecido, né? Então, bora dar uma olhadinha aqui na questão. Diz o seguinte: o meme ao lado brinca com conceitos de química em um jogo popular, cujo objetivo é que os jogadores descubram o impostor entre os tripulantes de naves e estações espaciais. Nele, um dos elementos é considerado impostor porque a sua característica química é diferente da característica dos outros, tá? Então, a gente tem ali um impostor no meio de tudo isso. Continuando, né? Nós temos o seguinte: nesse contexto, é correto afirmar que qual seria esse impostor, né? Então, a gente tem 5 elementos ali na imagem, é o elemento hidrogênio, é o elemento sódio, é o elemento potássio, o elemento césio e o elemento frâncio, né? Então, nós temos 5 elementos, né, representados naquele meme, direitinho, e aí a gente vai analisar, né, esses 5 elementos mais uma vez com a tabela periódica, tá? Bora para a resposta? Bora ver qual seria essa resposta correta. Então, nós temos o seguinte: a resposta correta é o hidrogênio, tá? Você vai buscá-la no meme, lá naquela imagem, o hidrogênio. Mas por que essa resposta está correta, né? O hidrogênio, por ser um elemento com grande tendência a fazer ligação covalente, em uma família com tendência a fazer ligação iônica. Olha, a gente vem falando bastante sobre isso nos outros episódios, né? Percebendo essa diferença entre os elementos que fazem ligação iônica, os elementos que fazem ligação covalente, não é verdade? Tem tabelinhas organizando direitinho como que esses elementos, né, podem fazer as ligações ou não, tá? Então, por exemplo, o elemento hidrogênio, né, se você olhar na tabela periódica, ele faz parte lá daquela primeira família da tabela, família 1, tá? Ou 1A também, metal. Ele seria, né, encaixado como um metal alcalino, porém, né, a gente, né, já sabe, aí porque já estudou um pouquinho sobre o hidrogênio na tabela periódica, a gente percebe que ele tem várias características diferentes dos metais alcalinos. Ele não é classificado como um metal alcalino. E uma das características é essa, ó. O hidrogênio, ele tem tendência a fazer ligação iônica, mais até tendência a fazer ligação covalente, mais até do que ligação iônica, diferente dos outros elementos que aparecem lá, tá? Então, quais são os outros elementos que estão no meme, né? Sódio, tem os potássio, césio, né? Então, os outros elementos que aparecem no meme, eles todos têm a tendência de doar os seus elétrons, né? De perder os seus elétrons, ou seja, realizar ligação iônica.
enquanto que o hidrogênio tem maior tendência a realizar ligação covalente, ou seja, compartilhar par de elétrons, tá? Então, por esse motivo, nessa questão aí, nessa situação, o hidrogênio é muito impostor. Ele está ali metido no meio de um grupo de átomos, né, que realiza ligação iônica, enquanto ele tem maior tendência a realizar ligação covalente, tá, gente? Então, mais uma vez, aquelas tabelinhas vão ajudar vocês a perceber, a responder, a diferenciar, né, que elemento faz ligação iônica ou covalente, ou então metálica, ok? Espero que vocês tenham compreendido direitinho aí a diferença. Espero também que vocês tenham acertado. Caso tenham tido dificuldade, gente, dá uma olhadinha mais uma vez nos episódios anteriores em que a gente fala, né, aí sobre as ligações químicas. E outra coisa, não esquece, segue a gente lá nas redes sociais. A gente tem aqui, né, o nosso @conquistar.seducan e também na nossa hashtag, né, conquistar22. Não esquece de seguir a gente, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.